Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos preparados para mais uma semaninha de aulas online. Na aula de hoje, que é a aula de número 94, continuaremos a nossa saga pelo estudo da função quadrática. Realmente, tem bastante coisa a se aprender na função quadrática, não é mesmo? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o estudo do sinal da função quadrática. Bora começar. O que significa isso? O que é estudar o sinal de uma função quadrática? Bom, estudar o sinal é determinar os valores de x para os quais a nossa função ela pode ser positiva, negativa ou nula, tá? Ah, professora, não entendi ainda. Vamos pensar numa função qualquer, ele vai te dar um exemplo de função e fala assim, calcule f de 2. Lembra quando a gente fazia um cálculo numérico? Quando a gente substituía o valor de x, por exemplo, né, por 2, o resultado, depois que a gente faz a substituição, pode ser positivo, dar um resultado positivo, pode dar um resultado negativo, ou ainda pode dar zero, ou seja, nulo, né? Então, existem valores na nossa função, uns valores específicos de x, né? Transformam a nossa função em positiva, negativa ou nula. E a gente vai simplesmente falar sobre isso. Quais são esses valores que tornam a nossa função uma dessas três características, tá certo? Como que eu vou descobrir quem são esses valores? Para isso, nós vamos calcular as famosas raízes da equação ou zeros da função. E vamos juntar com a concavidade da parábola. Nós vamos misturar dois assuntos que a gente já viu ao longo da semana passada, que é o zero da função, né? Ou raízes da equação, e a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo. Quem quiser seguir pelo livro, é só ir na página 246, tá? Eu vou fazer exatamente os 6 exemplos que estão aí no nosso livrinho. Vamos fazer 3 exemplos com a concavidade para cima e 3 exemplos com a concavidade para baixo. Vamos lá? Então, aqui nossos 3 primeiros exemplos e vamos começar. Como vocês podem perceber, esses 3 primeiros, o nosso A é positivo, tá certo? Ó, positivo, positivo, positivo. Todos têm a concavidade voltada para cima, ok? Então, já que eu vi que a concavidade é para cima, agora eu vou encontrar os zeros da função, que é fazer delta, né, galerinha? Não tem outro jeito. Aqui a gente vai ter o trabalhinho de encontrar, né, as raízes da equação, né? Fazendo delta, o someproduto, ou ainda completamento, o que vocês acharem melhor, tá? Bom, aqui, vamos bem rapidinho, o nosso delta seria menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10, isso dá 49, menos 40, que é 9. Nosso xzinho vai ser 7 positivo, mais ou menos a raiz do 9, que é 3, dividido por 2, achamos dois valores, x1 e x2. 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. 7 menos 3, 4, dividido por 2, 2. Achei as raízes. Vou fazer isso em todos, tá? Só para a gente ter uma unidade aí. Mesma coisa, quem é o delta? Aqui é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16. 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 16 é 64. Isso dá 0. Ótimo. Só tem uma raizinha, né? Aqui deu positivo, 2 raízes. O meu x vai ser 8 positivo, mais ou menos raiz de 0, que é 0, dividido por 2. Nós temos raízes iguais, né? x1 igual a x2, que é igual a 4. Ótimo. E aqui, mesma coisinha, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 5, 16, menos
20, o resultado deu negativo. Quando dá negativo, o nosso deltinha, a gente fala que não existe raízes reais, né? Ou zeros da função. Beleza. Bom, achei os zeros da função. Aqui nós temos 2, aqui a gente só tem 1 e aqui a gente não tem nenhum. Vamos lembrar o que significa zero da função, gente. Significa que eu vou encontrar um x que torna a nossa função igual a zero, certo? Então, aqui, ó, eu já determinei qual é o valor de x, ou seja, 5 ou o 2, que vão tornar a nossa função nula. Vejam só, se vocês substituírem, eu sei que vocês já devem saber, mas só para confirmar, vamos dizer assim, né? Ó, se eu pegar o número 5 e colocar aqui dentro do nosso xizinho, substituir no lugar do nosso xizinho, né? Olha lá, 5 ao quadrado é 25, 25 mais 10 dá 35, 7 vezes 5 é 35, 35 menos 35 é 0. Então, eu já encontrei, olha lá, vocês já sabiam, já sabem encontrar, né, o valor de x que torna a nossa função nula. Já sei que, com certeza, se o x for 2 ou 5, essa minha função vai ser nula. Nesse caso, se o meu x for 4, a minha função vai ser nula. E aqui não tem nenhum x que eu encontre que deixe a minha função nula. Ok? Tá, mas vamos fazer o estudo do sinal. O que é isso, prof? Beleza, agora vamos lá estudar o sinal. Lembra que eu falei que tem que juntar com a concavidade e fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Então, ó, a gente vai fazer uma retinha e vai colocar as raízes que a gente encontrou. Quais foram as duas raízes que a gente encontrou nesse exemplo? Eu encontrei 2 e o 5. Como o 2 é menor, eu coloco ele na frente, ó. 2 e 5. Aqui eu vou fazer uma outra retinha e só vou colocar o número que eu encontrei. Quem é o número que eu encontrei? 4. E aqui eu vou fazer uma outra retinha, não tem nenhum número. Fazer o quê, né? Não vou colocar nenhum número. Lembrem que essa retinha, né, que eu tô fazendo, é o nosso famoso eixo X, tá, galera? Então, lembrados que os zeros da função ficam no eixo X, no eixo das abscissas, né? Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho uma raizinha e aqui eu não tenho nenhuma no nosso eixo X. Beleza. Bora para a concavidade. Nós sabemos, a gente falou logo no comecinho, que essas 3 tinham concavidades voltadas para cima. Então, eu tenho que fazer a minha concavidade, o meu U, né, voltado para cima e tem que obrigatoriamente passar pelo 2 e pelo 5. Então, eu venho aqui, vem lá de cima, vai passar pelo 2, vai lá embaixo e depois sobe, ok? Fiz o meu U, minha concavidade voltada para cima, passando pelas minhas duas raizinhas. Aqui vem a minha concavidade, ela vai passar pela minha raiz, só por esse, quando chega aqui, ela sobe. E aqui que não toca em nenhuma, professora, como é que eu vou fazer? Vamos lá, ó. A gente já tem um desenho desse, lembra no resumo lá que eu fiz numa aula anterior, né? Eu não posso fazer o U igual eu fiz desse jeitinho, ó. O U passou um pouquinho para baixo, esse tá bem em cima da retinha e esse próximo vai subir mais um pouquinho, né? A nossa parábola, ela chega bem próxima ao eixo X, mas ela não encosta no eixo X, tá vendo? Então, aqui fica fora do eixo, aqui toca uma vez e aqui toca 2 vezes. É como se ela estivesse descendo uma escadinha, né? Ó, tá aqui, desceu um pouquinho e desceu um pouquinho mais. Tá. O que acontece isso? Por que eu fiz a concavidade com os 2 zerinhos da função, galerinha? Significa o seguinte, eu vou até começar dessa parte mais fácil. Por quê? Porque olha só, se aqui é o eixo X, gente, se a nossa função está toda acima, desenhada, né? A nossa funçãozinha, a nossa parábola, está toda desenhada acima do eixo X, todos os valores dela são positivos, todos. Não tem nada aqui embaixo do eixo X. Lembra que abaixo do eixo X é negativo?
na parte de cima do eixo X é positivo, ok? Então, como ela não vai lá para baixo do eixo, toda ela é positiva, tá? Como é que eu faço esse estudo do sinal? Eu vou falar que qualquer X que eu escolher, qualquer um, se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, menos 50, não importa. Qualquer X que eu pegue, qualquer um deles, então a gente tem um símbolozinho que a gente usa, que simboliza, né? Para todo X ou para qualquer X. É um A de cabeça para baixo, tá? Para todo X pertencentes aos reais. Ah, professora, não vou lembrar. Você pode escrever. Para todo X, não tem problema nenhum, tá? Para todo X que eu escolher pertencentes aos reais, a nossa funçãozinha Y ou f de x, tanto faz, tá bom, galera? A gente sabe que pode trocar. A nossa funçãozinha sempre será positiva. O que é positiva na forma matemática de se escrever, né? É maior do que zero, tá? Então, vocês podem escolher o número que vocês quiserem nessa função aqui específica, qualquer um. Se a Aline escolher 5, ela vai fazer a substituição, vai encontrar um resultado maior que zero. Se a Ana Clara escolher menos 10, ela vai substituir aqui e também vai encontrar um número maior que 5. Se o Guilherme resolveu usar 0, não quero nenhum negativo, nenhum positivo, eu quero 0. Ah, vai dar 0. Não, vai dar um resultado positivo. Ok? Certo? Vamos para essa. Aqui acontece o seguinte. Professora, ela também está totalmente acima da retinha X, ou seja, ela realmente também ela é toda positiva. Ela também é toda positiva, mas existe um pontinho, que é exatamente esse número 4, que ela não é positiva, na verdade. Ela é nula, porque quando eu uso o número 4, a nossa função fica igual a 0. Então, aqui eu coloco, quando o meu x for igual a 4, exatamente igual a 4, a nossa função é igual a 0, certo? Agora, qualquer outro número que não seja 4, 3, 2, 1, menos 5, menos 10, ou 20, 30, 50, enfim, 4,1, qualquer outro que não seja 4, ou seja, se for diferente de 4, a nossa função vai ser sempre totalmente positiva, maior que 0. E esse primeiro, eu deixei esse por último, porque ele vai ter as 3 opções, tá certo? Como assim, professora? Ele vai ter a nula, ele vai ter a positiva e ele vai ter a negativa. Quando a gente tem as duas raízes, a gente tem as 3 possibilidades, tá? Como que a gente entende isso, professora? O mais fácil é começar com igual. Quando x for igual a 2 ou x exatamente igual ao 5, né, ó, que são os valores que a gente encontrou, a nossa funçãozinha vai ser igual a 0. Se a Aline escolher 2 e substituir, ela vai encontrar 0. Se o Guilherme escolher 5, vai substituir na funçãozinha e vai encontrar 0. Professora, eu preciso substituir? Não, galerinha. Eu só tô dando um exemplo assim, para vocês verem que se vocês resolverem fazer esse teste, vou testar, essa professora tá doida, isso não deve ser verdade, né? Não, a professora não tá doidinha, não. É verdade. Sempre que a gente substituir esses valorzinhos aqui que a gente encontrou na nossa função, com certeza ela vai ser igual a 0. Como aqui não tem valor para a gente substituir, por isso que não tem jeito dela ser igual a 0, tá? Bom, então, quando for igual, é igual a 0. Quando os números forem iguais, é isso que a gente encontrou, ela é igual a 0. Percebam agora, na nossa parábolazinha, que tem uma parte dela que está acima do eixo X e um pedaço que está abaixo do eixo X. Vocês estão vendo? Ó?
Aqui está na parte de baixo, então aqui significa que os resultados vão dar negativo, já que vão dar positivo e aqui positivo. Tá vendo que essa parte da parábola está acima do eixo X e essa também? E essa outra está abaixo. Nessa partezinha vai dar negativo. Que partezinha, professora, que vai dar negativo? Meu negativo ficou meio grossinho aqui. Olha lá, ele está entre que valores, gente? Ó, entre o 2 e o 5, certo? Então, se eu resolver pegar o número 3, por exemplo, e substituir na minha equaçãozinha aqui em cima, o que vai acontecer? O resultado que eu vou encontrar com certeza é o quê? Negativo. Se eu escolher 2,1, negativo. Se eu escolher 4,9, negativo. Tá certo? É isso que significa fazer o estudo do sinal. Então, o que eu vou dizer? Que quando o nosso X tiver entre 2 e 5, esse aqui é o símbolo que a gente usa para identificar entre dois valores, tá certo, galerinha? Ó, 2 é menor que X, que é menor que 5. Então, esse aqui é o entre 2 e 5, tá bom? Sempre aqui, nesse caso, entre o 2 e o 5, o que vai acontecer com o nosso Y? Ele vai ser menor que 0, negativo. E, para finalizar nosso estudo do sinal, eu vou dizer que para os valores, para cá, ó, o que significa essa cobrinha que eu fiz? Que eu estou pegando números o quê? Isso aí, maior do que 5 ou menores do que 2 para o outro lado. Tá vendo? Menor que 2, maior que 5. Se a gente botar uma setinha, ele já faz o sinalzinho mesmo que a gente vai usar, galera, de menor ou maior. A nossa funçãozinha vai dar sempre um resultado positivo, maior que 0. Então, podem testar. Ah, vou pegar o número 6. 6 é maior que 5. Vou substituir aqui. Adivinha qual vai ser o resultado? Ah, positivo. Ah, pessoal, então se eu escolher 0, com certeza vai dar positivo? Com certeza. Ok? Então, esse é o estudo do nosso sinal. Vamos tentar fazer a mesma coisa agora, só que com a concavidade voltada para baixo, para a gente treinar mais um pouquinho e, claro, fazer alguns exercícios, né? Então, vamos pegar os outros 3 exemplinhos que estão aí no nosso livrinho, tá? Tá aí, ó, os 3 com concavidade, ó, o A negativo, o A negativo, o A negativo, tá? Então, os 3 têm concavidade voltada para baixo. Do mesmo jeito, a gente tem que encontrar as raízes da nossa equação ou os zeros da nossa função, né? Do mesmo jeitinho, galerinha, vamos lá. Quem já conseguir achar as raízes de cabeça, né? Ou fazendo o some-produto, que é mais rápido, ó, pode mandar bala, é até mais rápido, mais fácil, né? Agiliza um pouco o nosso raciocínio. Mas eu vou fazer devagarzinho, tá bom? Vamos lá. O meu delta vai ser b ao quadrado, aqui é 1, ó, gente. Então, 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o 6. Nós temos 1, menos com menos dá mais, então dá mais 24. Isso é 25, ó. Já sei que tem 2 raízes, ok? O meu x, quem tá olhando aí pelo livro também, tá aí direitinho, igualzinho que a prof tá fazendo, tá? Então, fica menos b mais ou menos 5 dividido por 2a, que é menos 2. 2 resultadinhos, né? O x1 e o x2. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por menos 2 é menos 2. Menos 1 menos 5 é menos 6. Dividido por menos 2 dá 3 positivo. Pronto, achei. Vamos lá. Próximo delta. 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que também é menos 1. Então, nosso deltinha deu 4, menos e menos dá mais,
mais com menos dá menos, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, 0. Então, as nossas raizinhas vão ser menos 2, mais ou menos 0, dividido por 2a, que é menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, nosso x1 é igualzinho ao nosso x2, né? Que é igual a exatamente 1 positivo. E o último, adivinha, o delta vai dar o quê? Negativo, né? Ó, 2 ao quadrado, 4 vezes menos 1 vezes o menos 5. Isso dá 4 menos, mais com menos dá menos 20, deu menos 16. Deu negativo, não temos raízes reais. Então, percebam que é o mesmo, cada um do mesmo estilinho do que a gente acabou de fazer no slide anterior, tá? Então, não existe raiz real. Beleza. Próximo passo era a gente desenhar a nossa retinha e a nossa parábola. Não era isso? Então, ó, vou desenhar aqui uma retinha, que seria o nosso eixo X, e colocar os dois valores. Lembrem que sempre é o primeiro, o menor na frente. Menos 2 e 3. Vou fazer uma retinha. Aqui eu só tenho um númerozinho, então é o número 1. E aqui não tem nenhum número para eu marcar. Então, esse é o meu eixinho X, né? X e X. Vamos desenhar a parábola. A nossa parábola linda, todos têm o A negativo, ela é com cavidade voltada para baixo. Então, ó, se eu colocar para baixo assim, gente, ó, não dá certo, né? Ó, tá tocando, não pode. Então, ela é aqui, ó. A minha parábola fica próxima do eixo, mas não encosta nele. Aqui, a parábola encosta nesse pontinho 1 e volta. E no primeiro, encosta nesses dois pontos. Então, vem daqui de baixo, sobe e desce pelo outro pontinho, ok? O que acontece nele, gente? Vamos estudar o sinal? Vamos lá, ó. Aqui em cima é tudo positivo, mas a minha parábola está toda na parte de baixo da minha função. Então, ela todinha vai ser negativa. Assim como aqui também, ó. Negativo, negativo, negativo. Apenas nesse númerozinho aqui que é diferente, certo? Então, vamos lá. Como é que ficaria o estudo do sinal dessa funçãozinha aqui, ó? Para todo x pertencente aos reais, né? Qualquer x que eu utilizar que seja pertencente aos reais, a nossa função, o nosso y, vai ser menor do que 0, ok? Todo ele, qualquer número que eu escolher, igual eu acabei de falar lá no começo. Aline, Guilherme e Ana Clara, que estão sempre no meu chat aí, conversando comigo e interagindo na aula. Se vocês utilizarem qualquer valor de x aqui nessa funçãozinha, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar um valor menor que 0, negativo. Qualquer um, tá? Nessa segunda funçãozinha aqui, quando o x for exatamente igual a 1, a nossa função é exatamente igual a 0. Mas, se o meu x for diferente de 1, qualquer outro número que eu escolher, maior ou menor do que 1, a nossa função sempre vai ser negativa, ok? E o primeiro, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, por isso que eu deixo ele por último, né? A gente tem o seguinte, vamos lá, primeiro para o mais fácil. Quando x for menos 2 ou x for igual a 3, com certeza a minha função vai ser igual a 0, certo? Agora, nessa partezinha de cima, ó, parece um chapéuzinho aqui, né? Tá na parte de cima do meu eixo X, ela é positiva. Vamos dizer qual que é esse aqui, ó. Então, o meu Y é maior que 0, ou seja, positivo. Aonde, ó? Ó,
nessa cobrinha aqui que eu estou desenhando, que é exatamente entre os números. Quais números? Menos 2 e 3. Então, ó, coloca menos 2, 3, o xizinho no meio e os dois sinalzinhos de menor. Significa que fica entre o menos 2 e o 3. E para finalizar, a nossa função vai ser negativa, que está aqui, ó, na parte de baixo. O cabelinho está aqui, ó, na parte de baixo da nossa função, né? Menor que zero. Quando o x for para o lado esquerdo, então, ó, quando o x for menor que menos 2, tá, gente? Ó, setinha para lá é negativo. Ó o sinalzinho aqui de menor, tá vendo? Ó? E ou o nosso x para lá, para o outro lado, para o lado direito, é maior que 3. Pronto, isso é fazer o estudo do sinal. Ok? Bom, esses são os 6 exemplos que podem aparecer em qualquer exercício sobre estudo do sinal. E agora a gente faz alguns exercíciozinhos do nosso livrinho texto para treinar. Ok? Bora treinar? Ainda dá tempo de treinar mais um pouquinho? Bora! Livro texto, página 247. Número 28. Sendo a função dada por y igual a x ao quadrado menos 8x menos 20, determine os valores de x para que a função seja igual a zero, menor que zero ou maior que zero. Vamos lá ver? Bom, acabamos de ver que para conseguir fazer essa análise, né, do sinal da função, a gente precisa encontrar os zeros da função. Então, x ao quadrado menos 8x menos 20 igual a zero. Bora fazer delta, que a gente já fez 6, fazer mais um, não tem problema. Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o menos 20. Delta vai dar 64, menos e menos vira mais, 4 vezes 20 dá 80, isso dá 144. Já sabemos que tem duas raízes, né, galera? Delta positivo, o x vai ser menos b, ou seja, mais 8, mais ou menos a raiz do nosso 144, que é 12, dividido por 2a, o a é 1, 2 vezes 1, 2, duas raizezinhas, x1, x2, 8 mais 12 dá 20, dividido por 2 dá 10, 8 menos 12 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Vamos lá. Vou desenhar aqui, ó, uma retinha, que é o meu eixo X. Na minha retinha, eu vou colocar quais são as minhas duas raízes. Lembrando, primeiro, a menor, menos 2 e 10, ok? Já vou desenhar já. Aqui, quando eu acho as raízes, olha que beleza, já consigo responder a minha letra A. O meu y vai ser 0 sempre que o meu x for igual a menos 2 ou o meu x for igual a 10, que são os dois resultados que eu encontrei, tá? Aqui a gente vai verificar se vai ser entre os dois valores ou maior ou menor, né? Vamos lá ver agora com a concavidade, né? Que a gente faz essa confirmação. Olha lá, a concavidade da nossa parábolazinha aqui, que é positiva, é voltada para cima. Então, eu venho e faço uma parábolazinha aqui voltada para cima. Então, eu sei que nesse pedacinho aqui na barriguinha é negativo. E aqui, ó, nas pontinhas vão ser positivo, tá, galera? Então, aqui, ó, para ela ser menor que zero, ó, que é essa daqui, ó, menor que zero, que é negativo, tá, gente? Aqui é o positivo. Quando ela é negativa, ela está entre o menos 2 e o 10, ok? Então, a gente coloca menos 2, lembra? 10, x no meio, menor, menor. Entre os dois valores que eu escolher, entre o menos 2 e o 10, qualquer valor torna a nossa funçãozinha negativa. E o último vai ser
positivo, né? Que é o quê? Olha lá, ó. Do 10 para a direita. Quem é que vai para a direita do 10? Todos os números que são maiores do que 10. 11, 12, 13, né? Então, aqui eu devia ter feito dois primeiro, mas não tem problema não. Ó. O x tem que ser maior do que 10, 10,1, 10,5, 11, 15, 30, vai dar positivo, ou o x tem que ser menor que menos 2, certo? Para cá do menos 2. Prontinho, gente, só isso. Então, se você fizer a raiz, você já descobre o primeiro. Aí depois a gente analisa a concavidade e coloca quais são os intervalos que tornam a função positiva ou negativa. Bora fazer o nosso último exercício de hoje? É o número 32. A área deste retângulo é maior que 48 unidades. Quais são os valores reais de x que atendem a essa afirmativa? Então, vamos entender o nosso probleminha. Primeira coisa, vamos lá. A área do retângulo. Já sei que eu vou calcular a área. Primeira coisa. Vou nem ler o resto. Vamos primeiro fazer isso aqui. Já que ele falou a área do retângulo, área de retângulo. Nós sabemos que a área é base vezes altura. A nossa base ou comprimento é x mais 2 e a alturinha é x. Então, é o nosso famoso x vezes x mais 2, ok? Fazendo chuveirinho, dá x ao quadrado mais 2x, certo? Beleza. Ele quer que a área seja maior que 48 unidades. Maior que 48. Quais são os valores de x? Vamos organizar nossa continha, ó. X ao quadrado mais 2x menos 48 tem que ser maior que zero. Como isso aqui é uma função, não é uma funçãozinha, ó, vou chamar isso aqui de uma função, ele quer que o nosso y seja maior que zero. Qual é o x que torna a nossa função y, né, que é a área, vou chamar a área de y, maior que zero, gente? Quais são esses valores? Para a gente descobrir quais são esses valores, nós temos que fazer o cálculo das raízes da equação, ou zero da função, certo? Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Mesma coisa que a gente acabou de fazer. Delta. Quem é o delta? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes menos C, ou vezes C, perdão, menos é do 48. 4 menos com menos dá mais. 4 vezes 48, 160, 192. Isso dá 196. O nosso xzinho vai ser menos B, que é 2, menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 14, a raiz de 196, tá, gente? Raiz de 196 é 14, dividido por 2A, o nosso A é 1, então isso é 2. 2 resultadinhos, x1 e x2. Menos 2 mais 14 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Ok? E menos 2 menos 14 é menos 16. Isso dá menos 8. Achei as duas raízes. Venho aqui e faço uma retinha, que é a minha retinha x. Coloco os meus dois valorizinhos que eu encontrei. Menos 8 e 6. Lembrando sempre que o menor é na frente, tá, galera? A minha concavidade é voltada para cima, afinal de contas, o meu A é positivo. Então, tá aqui. Ok? Desenhando a parábola, a gente sabe que essa parte é positiva, positiva e negativa. Então, essa parte não vale para a gente, porque é negativo, certo? E aí, a gente vai fazer a análise, beleza? Se for igual a zero, a área igual a zero, o x tem que ser 6 e menos 8, ok? Não é isso que ele quer que seja maior que zero. Maior que zero seria essa partezinha da esquerda e essa partezinha da direita. Essa parte da direita é todo número maior que 6, certo? Tem que ser maior que 6, porque se for exatamente igual a 6, dá zero. Não é isso que ele quer que seja maior. E se for menor que menos 8,
Se eu fosse fazer uma simples análise, né, um simples estudo do sinal, seria esses dois resultados. Ué, professora, não é não? Podemos dizer que não. Por quê, gente? Olha lá. Se fosse uma função simples, sem nada desenhado, se tivesse falado a função tal, a gente pararia bem aqui, ó. Mas, como o nosso exercício se trata de um retângulo, galera, esse retângulo lindo e maravilhoso, laranja aí, ó, ele pode ter o valor de x menos 8, menos 9, menos 10? Digam para mim se pode. Não, né? A gente sabe que aqui, ó, o x só pode assumir valores positivos, tá? Então, aqui ainda tem esse porém. A minha resposta final é x maior que 6. Por que que a gente não pode usar os dois? Voltando. Porque é uma figura geométrica. Figura geométrica não aceita tamanho negativo. Então, esse ficaria fora da nossa resposta por se tratar de um retângulo. Se fosse uma função simples jogada ali no exercício, determine quando essa função vai ser maior que 48, né, ou maior que 0, enfim, aí poderiam os dois valores, não tem problema. Mas como se trata de uma figura geométrica, nós temos que lembrar que o x sempre vai ter que ser um número positivo. Não existe um retângulo de lado menos 8, né, galera? Por isso que esse não vale só porque é uma figura geométrica. Ok? Respostinha x maior que 6. Agora vocês vão se deliciar com todos os exercícios da página 247. Qualquer dúvida, ou vocês levam quarta-feira para a aula presencial, ou coloca a dúvida no fórum, tá bom, galerinha? Um beijo grande, fica com Deus e até a nossa próxima aulinha de quarta-feira. Tchau, tchau!